das Mães. Eu vivi com uma senhorinha de 1,50 m. O tamanho de Dona Eurides era 1,50 m, está na identidade dela. 1,50 m é quanto, hein, gente? Eu sou grandão. Eu tenho 1,71 m. Ah, é o seu tamanho? É, Lori? Você tem 1,51 m, é maior do que a minha mãe. Minha mãe tinha 1,50 m, então ela é bem pequenininha. E aí, quando chegava esse negócio do Dia das Mães, eu ficava, o que é que eu vou dar para a mãe? E o que é que eu vou dar para a mãe? Até porque minha mãe, hoje eu entendo, era uma acumuladora. O que minha mãe tinha de coxa de chinil. Os mais jovens agora vão dizer, a Bia fez, hã? Coxa de chinil. Quem aqui sabe o que é coxa de chinil? Né? Boa, tá certo? Umas coxas grossas. E olha, o bom da coxa de chinil é quando você se encobria, a bicha ele pinicava, meu irmão. Porque também tem a coxa de veludo. Aquilo pinicava, que era uma beleza. O guarda-roupa era entupido. Biscuit. Quem sabe o que é biscuit? Minha gente, de louça. Não era, olha, tudo que vocês já viram, eu aposto. E se eu perder, a pastora Ódia paga um almoço. Ah, é? A Lulu paga. Esqueci. Mas se eu perder essa aposta, a minha casa tinha tanto biscuit, que hoje eu entendo, Juninho. Os netos da minha mãe, eu também era neto, mas eu sabia que era filho. Então, para os filhos de Dindinha, que é de tia Nizinha, um monte de menino, vivia lá, não. Ela não queria menino lá. Por quê? A casa desse tamanho, minha gente. Aí a gente andava assim, ó. A mesa, tinha uma mesa na salinha, lotada de biscuit. Aonde você pensasse, tinha. Então a gente comia num cantinho, lá numa mesa velha queimada, e eu ficava olhando para aquela mesa lá bonita, mas era cheia de biscuit. Eu acho que ela acreditava que um dia aqueles biscuit ia virar gente, sei lá, ou ia virar um patrimônio, né? E aí eu ficava numa angústia, o que é que eu vou dar de presente para a mãe? E aí quando eu conseguia dar alguma coisa, era um biscuit. Era um biscuit. Mas acho que você, hein? Adorava, né? Até porque o presente melhor dela era eu, né? Claro. Pergunte à pastora Ódia qual o melhor presente da vida dela, depois de Nito Expedito, André e Alana e um monte de coisa. Sou eu. Vocês lembram de um tempo que as propagandas diziam assim, aproximando o Dia das Mães, para você dar de presente, assim, dê uma baixela para sua mãe. Alguém sabe o que é baixela? Né? Era um negócio, é de garfo e faca, né? Não, baixela é de panela. Então, panelas, dê um fogão, não tem? Dê uma panela de pressão. E os presentes eram sempre assim, na verdade, dava o presente para a mãe, mas o presente era para quem? Para casa. E principalmente para a gente. Então, o presente para a mãe era uma geladeira, um fogão, um jogo de panela, um jogo de talher, pratos, e assim sucessivamente. Talheres, né? Para os homens, aí era né, sei lá, uma bola, sei lá, enfim, né? Mas aí o tempo foi mudando. Então, atualmente, assim, deu um iPhone 15. Aí sim. Aí a pessoa tem que vender a alma para dar o presente, não é? Dê uma viagem, um final de semana numa pousada, dê um tratamento de beleza, né, produtos, etc. e tal. Dê uma tatuagem. Menina, que, olha, a Lorinete vai assim, uhul, ó. Terça-feira a Lorinete vai de presente. Gente, salvas para a Lorinete, salva de palmas. Olha aí. Lorinete vai fazer uma nova tatu. Mas o fato que eu quero trazer bem objetivamente é que isso, no fundo, às vezes gera angústia. Porque a gente não vive numa Noruega.
E por que eu fui para a Noruega? Porque, em princípio, você tem um padrão socioeconômico meio que nivelado. E aí, quem quiser dar um jogo de panela, dá. Mas quem quiser dar uma viagem, um tratamento de beleza, dá. E a questão não é falta de recurso. Então, eu venho de uma família muito pobre, em que, quando eu comecei a ter consciência disso, isso começava a me angustiar. O que é que eu posso dar que vá representar, de fato, o valor? Que aqui é um drama terrível, porque não é só um presente. E os senhores sabem, a senhora sabe, você que está em casa, que o Dia das Mães, o Natal e o Dia dos Namorados são as 3 datas comerciais poderosas. E o capitalismo, irmãos, ou o capitalismo, pouco está se importando com mãe, com namorado, com Jesus. O capitalismo quer é empurrar produto. E se puder gerar culpa em você, para que você faça das tripas coração, se endivide, para dar um presente que, uau! E agora com rede social, melhor ainda. Você não pode só dar o presente. Você tem que dar o presente e fazer um fotão para postar, que é para dizer para outra mãe ou para outra família, viu aí o presente que eu dei? Viu como eu valorizo mais minha mãe do que você valoriza? E às vezes até a disputa, por exemplo, a Unimed fez uma propaganda do inferno. O rapaz que produziu essa propaganda da Unimed desse ano, ou a moça, esses 2 profissionais, ou essa empresa, é de uma incompetência do inferno. Pode me cancelar. A propaganda que a Unimed fez do Dia das Mães é do inferno. Mostra uma mãe num sofá com 2 filhos. O primeiro filho sentado ao lado dela, o segundo está por trás dela. E ela diz mais ou menos assim, Joyce: esse aqui é o Juninho, meu filho. E esse aqui é o... Aí ele faz assim... O Rodrigo. Ela disse, tá, o Rodrigo. O Juninho, meu filho querido, me deu um plano de saúde da Unimed. Um plano de saúde. E o Rodrigo, mãe. O Rodrigo me deu... Eu gosto do... Juninho. Gente, o que essa propaganda está dizendo? Vocês viram essa desgraça? É impressionante a incompetência, o descaramento. Sabe, daqui a pouco, bicho, eu não duvido que esses caras vão fazer uma propaganda. A gente conversava ontem sobre isso. Vocês já notaram, irmãos, que a maioria das famílias que aparece a propaganda de Unimed, não sei o quê, é tudo negro e negra, de banco e tal, Banco Santander, Banco Itaú, banco não sei o quê, uma família de negros, porque reclamou que não tem negritude na televisão, vamos botar negros na televisão. Pronto, resolveu o problema. Ontem eu até fiz um desafio aqui, faça um levantamento de quantas famílias negras em Maceió têm plano de saúde. Unimed, e vocês vão ver. Então, imagine, Joyce, que publicidade, a preocupação é com a mãe, sendo sinceros. Agora, abri um parêntese. Lamentavelmente, aqui é uma denúncia. Atenção, denúncia. Tinha que ter aquela musiquinha, né, desse negócio de denúncia. Eu ia pedir para a Kátia tocar a música, mas hoje é Dia das Mães, eu não vou explorar ela. Tem mães que se comportam assim? Sim ou não? Tem. Então, por outro lado, essa propaganda do inferno, lamentavelmente, ela escancara algo que é absurdo, mas é velado, Aninha. É velado. Mães que acabam gerando um espírito de competitividade entre seus filhos. Sim ou não? Tem. Tá certo? Mas a grande questão, Cássia, é, afinal de contas, você que ama e tem uma gratidão absurda pela sua mãe, o que é que você poderia dar de presente para ela? Vamos esquecer, é o dia comercial, é não sei o quê. Vamos esquecer, porque não adianta, gente. Está aí,
E nesse dia é um negócio lindo, é uma melosidade, é uma fuleiragem. Hoje o Fantástico deve estar daquele jeito, é ator mandando. Pense num negócio que você até acredita, mas que a gente sabe que não é bem assim. Então eu fiquei pensando, qual presente a gente de fato, Lulu, poderia dar à nossa mãe, no caso você, a Aninha, e qualquer filho e filha aqui, a sua mãe, que pudesse assim marcar. Eu queria que você fosse no Evangelho de João, lá no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Por favor. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: perto da cruz de Jesus. Eu li esse texto, Aurinete, sexta-feira, no Encontro das Mães da Alegria. Eu comecei dizendo, que coisa esquisita, eu estou numa festa de celebração do Dia das Mães, e o texto que eu trago é um texto que fala de cruz. Mas se tem um lugar, irmãos, que as mães conhecem, cruz é ali. Porque aquelas mães vivem perto de cruz o tempo todo, porque os seus filhos não têm o privilégio de vingar na vida. E aqui usando a linguagem da palavra vingar, lembra do Paulo Ete, vingar de fluir, de brotar. Essa planta vingou, o que significa o quê? Essa planta finalmente desenvolveu, cresceu. Se é uma fruteira, botou fruto, vingou. Se é para florida, ele está florindo, vingou. Aquelas mães, lamentavelmente, muitas delas não conseguem ver seus filhos vingar. E aqui nessa cena, irmãos, perto da cruz de Jesus, quem estava lá? A sua mãe. Sua mãe estava lá, perto da cruz, ao lado da cruz. A irmã dela estava lá, então a tia de Jesus estava lá. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, possivelmente amigas, discípulas de Jesus, estavam lá. 4 mulheres estão lá nessa cena terrível da crucifixão, que a gente, por mais que tente romantizar, não tem que romantizar. Jesus está ali porque foi acusado de ser um criminoso. Bandido bom é bandido morto. E eu ontem sugeri um vídeo chamado A Primeira Pedra, não sei quem viu lá nos grupos, e eu disse, por favor, dediquem um tempo e assistam. Tem 59 minutos. É um filme sobre linchamento na sociedade brasileira. Sobre linchamento na sociedade brasileira. Então, muitas mães, lamentavelmente, neste país, sabem o que é ter um filho e uma filha na cruz. E nesse filme documentário, Joyce, potentíssimo, dolorosíssimo, vai se falar exatamente dessa coisa chamada justiça com as próprias mãos. Mas a cena que eu quero destacar é a partir do verso 26, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava. Essa figura está embalando a nossa escola bíblica esse ano, sim ou não? Nós já tivemos 3 aulas, uma foi a abertura geral e 2 conversando. Como é que anda a conversa nas outras classes? Já chegaram à conclusão quem é esse discípulo amado? Como é que estão aí? Me ajudem aí, o pessoal que está na escola bíblica. Como é que anda as conversas? Você que está em casa, sabe aquele momento chato que você está diante de um monte de gente, você faz uma pergunta e ninguém responde, fica com cara de paisagem, você diz assim, lascou, o que é que eu faço agora? Então eu vou falar com você que está em casa. Você que gostaria de estar aqui na escola, mas não está, porque a escola, esse está sendo presencial, mas você pode assistir a aula que a pastora Alda já deu, e a pergunta é, como é que anda essa discussão em torno de quem é essa figura, essa figura, esse tal de discípulo amado? É um discípulo? É uma discípula? Seria João? Seria quem? Seria uma mulher? Como é que está essa discussão? Ou será que... Eu estou falando com você que está aí no chat, porque o pessoal aqui está com cara de paisagem. Veja, a perspectiva que a pastora deixou na aula que ela deu aqui foi que
o texto de João termina deixando essa pergunta no ar, para que as pessoas se identificassem com esse discípulo amado. E no culto infantil, na escola infantil, a galera fez uma dinâmica maravilhosa, colocaram um espelho para as crianças olhar para o discípulo amado, e quando elas olhavam, se assombravam. Inclusive, eu fui convidado e Pedro gravou, não é? Porque a ideia é essa. Quem é esse discípulo amado? Esse discípulo amado de lá, não se sabe direito quem foi, e deixou em aberto propositalmente para que eu e você possa dar continuidade em ser esse discípulo, essa discípula amada. Tá certo? Vou voltar aqui para a galera, tá bom? Continue aqui comigo. Então, veja, eu acho que está nesse pé a discussão na escola bíblica, porque lá na classe do Bar do Chico, nós estamos nesse pé de conversa. É difícil se concluir. Mas quando Jesus olha, na narrativa, ele vê o discípulo amado, o discípulo que ele amava. E é aqui que eu quero colocar e concluir. Ele diz para o discípulo amado, está aí a sua mãe. Está aí a sua mãe. Aí olha para a mãe e diz, está aí o seu filho. E o mais poderoso, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. De que adianta você pagar para sua mãe um cruzeiro nas Maldivas? Quando eu comecei a falar disso, eu dizia nas Malvinas. Eu disse, agora pague. Mas tem gente que nem sabe o que é mais Malvina, porque Malvina foi a guerra entre a Inglaterra e a Argentina. Agora pague uma viagem para lá. De que adianta você pagar um cruzeiro para as Maldivas para sua mãe? De que adianta você dar o iPhone que ainda vai ser lançado? Então você já compra um pré e deixa o que vai ser lançado daqui a 5 anos e dá para ela. De que adianta você fazer o almoço, o jantar, o banquete dos sonhos, ou fazer um pix de uma grana, ou dar um carro zero? Porque, gente, nós vivemos num país tão injusto que vai ter filho hoje, como eu, lá atrás, que vai dar uma caneca, e vai conseguir dar essa caneca com muito sacrifício. E vai ter filho hoje dando à sua mãe carro zero, e carro de luxo. Vai ter filho hoje dando apartamento de luxo. Mas de que adianta isso? Quando lá na frente, a sua mãe precisar de uma coisa que viagem para Maldiva não resolve, que carro de luxo não resolve, que caneca não resolve, que é uma coisa chamada cuidado. E quando sua mãe precisar de cuidado, que sem romantismo, irmãos, só os filhos e filhas aqui, que ou já cuidaram, ou têm se dedicado ao cuidado, sabe que é algo dificílimo. Se é solteiro e solteira, dá um trabalho da gota, porque você tem que manter a sua vida profissional, manter a sua vida estudantil, seu crescimento, e ao mesmo tempo se desdobrar em cuidar da sua mãe. E aí a vida social começa a sumir, para arrumar paquera, para arrumar namorado, namorada começa a ser um problema. Muitas vezes vai ter que trazer essa mãe para morar com você. Aí o date, né, assim que chama o date, lhe vê lá no chat, até sai para jantar, mas quando você diz assim, aí, vamos sair, vamos começar um rolo, se vamos, mas eu moro com minha mãe, e eu não vou deixar minha mãe. E eu não vou deixar minha mãe, não é porque minha mãe, não, é porque minha mãe não pode mais ficar só. Eu não vou abandoná-la. Ah, então, eu queria só um rolo. Se é casado e casada, às vezes é um inferno dobrado. Porque nem sempre o seu marido adota a sua mãe. Nem sempre a sua esposa adota a sua mãe. E aí vira um problema. E precisa dessa dedicação toda, é. E precisa desse cuidado todo, é. E precisa continuar fazendo a feira para ela. Ela não tem perna, não, é. É engraçado que uma pessoa dessa esquece que aquela infitete que ele está casado, ou aquele infitete que ele está casado, ou aquele infitete que ele está saindo, só chegou ali. Infitete é um termo carmelitano, entendeu? Da mãe da pastora Ódia. Ela tem um dicionário próprio. Infitete é um nome mais suavizado para não botar outra coisa mais pesada. Aquele infitete, aquela pronto, vou dizer outra, essa aqui era de Mitia Rivanda. Essa infeliz da costela oca,
ou aquela infeliz da costela. Pronto, um infeliz da costela oca e o infitete estão no mesmo patamar. Aquele infitete, aquela infitete, só chegou ali porque teve por trás de si alguém que lhe amamentou, alguém que muitas vezes deixou de comer, deixou de se divertir, deixou de namorar, deixou um monte de coisa na vida. Ninguém chega do nada a 30, 40, 50 anos. Do nada. Porque nós somos seres dependentes, irmãos. Nós somos dessa criação toda de Deus. É impressionante que tem bicho dessa criação toda que a fêmea pare e se deixar ele sozinho, ele sobrevive. Ele desenrola. A gente, irmãos, se deixar sozinho, morre. Morre, porque a gente não sabe nem respirar direito. Eu me lembro, irmãos, quando a pastora começou a amamentar Andréia. E Andréia precocemente teve dentes. E ela, pequenininha, se divertia com os 4 dentinhos que nasceram precocemente. Rindo para a mãe com os dentes trancados no bico do peito. E Ódia bem menininha, para não assustar, o dedinho, só tá pedindo de mamãe. E quanto mais ela fazia, aí eu vinha também, disse, meu doido para arrancar, mas se arrancasse, arrancava o bico. E começava a sangrar. E a bebê, inocente, com o dentinho, eu acho que achando macio, né? Gostosinho. Vou ficar aqui, sabe um esquilo? E eu vendo o sangue descer. E Ódia ali tentando com muito jeitinho. Oh, meu mamãozinho. Depois de um tempinho ela... Aí ela tirava, a dor. Então eu trago esse texto, irmãos, para dizer a você que é filho e filha, para dizer aos que vieram aqui, presente, irmãos. Vou pedir permissão para abrir aqui um parêntese. Eu me lembro quando a irmã Noemi estava se despedindo da vida e seus filhos e filhas atenderam a um pedido dificílimo dela. Não quero morrer no hospital. Por favor, não me deixe morrer no hospital. E eles trouxeram ela para casa, montaram toda a estrutura e ficaram uma semana praticamente, Ceissa está aqui, eu não consigo precisar o tempo mais, ouvindo-a gemer manhã, tarde e noite, com oxigênio, com toda a dor, até que ela deu o suspiro final. Mas eles decidiram, Kátia, atender a esse desejo dela. Assim o fizeram com o irmão Batista. E eu não estou aqui, irmãos, fazendo juízo de valor, mas é pesado? É difícil? É. Vilma viveu isso. Meu Deus, que absurdo expor a menina, ainda uma criança em adolescência, vendo isso. É pelo não expor que a gente está criando, irmãos, desculpe, monstros e monstras nessa sociedade. Querer esconder que a vida tem fim. A vida biológica humana. Aqui trazendo José Mujica. Eu estou com um tumor absurdamente violento. A vida é maravilhosa, mas ela se desgasta. E mais uma vez esse velhinho que ficou preso uns 2 décadas, que foi presidente do Uruguai e que vive num sítio desse tamanho, com um Fusca velho, e ninguém até hoje conseguiu acusá-lo de corrupção do que seja, progressista pra caramba, resolveu dizer ao mundo, estou morrendo. Mas a vida é muito bonita, mas se desgasta. Então vamos esconder isso da Jéssica. Vamos esconder isso dos nossos pequeninos, da Lia. Vamos esconder isso.
E quando eu escondo, irmãos, essa dor, essa deteriorização, eu acabo criando, Rogério e Gleide, uma sociedade insensibilizada, adoecida por si mesmo e por si mesma. Para mim, o presente que não tem preço, que a gente pode dar a alguém que a gente ama, não é outro senão o cuidado. O cuidado, irmãos. Você tem muita grana, bote para porcar. Dê um presente lascando. Você está lascado financeiramente. Leve uma broa, um cuscuz, uma flor roubada, qualquer coisa. Eu não estou dizendo para você dar cuidado e não dar um presente. Mas o que eu estou dizendo para você é, não, por favor, substitua coisas. Porque no final de tudo o que a gente precisa, irmãos, é de cuidado. E aí eu vou dizer para os irmãos, esse Jesus é difícil de não crer, cara. Esse Jesus que bota uma metralhadora da mão, isso é um ídolo. Isso é um bezerro de ouro. Isso é um Baalim. Mas este Jesus dos evangelhos, esse cara é difícil de não se curvar, morrendo, gritando de dor, tenho sede. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Gente rindo, gente esculhambando, o seu corpo delicerado, os seus ossos se quebrando. E o cabra consegue olhar e dizer, eu só cheguei aqui por causa dela. E aí olha para o discípulo amado e diz, eis aí a sua mãe. Mãe, você não vai ficar só. E ainda tem uma coisa engraçada. Maria tinha Tiago, tinha irmãs, tinha outros filhos. Mas sabe, irmãos, desculpe também a Bi escancarar aqui, não existe família perfeita. E pelo visto nem a família de Jesus valia nada. Me mostrem uma família perfeita que eu mudo o meu nome. Não existe. Por que Jesus não fala com Tiago para cuidar da mãe? Quem é? Olha, outro detalhe. Você que anda olhando para a família do lado, deixe de besteira. Toda família tem um podre. Você acha que a tua é mais podre? Não se iluda, não. É porque tem família que é boa de disfarçar. Tirou a foto do Instagram, sangue na canela. Mas eu ainda prefiro uma família, irmãos, real, que briga, que discute, que diz na cara, mas que quando o bicho pega, deixa as diferenças de lado e está todo mundo lá junto, segurando a onda. Meu amado, por favor, cuida da minha mãe. Mãe, fique de boa. Você não vai ficar só. Você tem esse filho agora. E daquela hora em diante, ele recebeu em sua. Então é engraçado, o discípulo amado parece que tinha família. Recebeu em sua família. E ele atendeu ao pedido do seu mestre, a quem ele amava. Queria lhe convidar para ficar de pé. E agradecer. Quero pedir desculpas, irmãos, por citar nomes. Mas quero agradecer a Kátia Natalina. Houve um momento na vida da sua mãe, a Linete, que mesmo com um monte de filhos, mas ela só queria Kátia Natalina. Ela se sentia segura com Kátia Natalina. E Pedro, que foi seu fisioterapeuta, sabe disso. E Kátia entrou em off. Um tempão da sua vida. Hoje Kátia está morando do lado de Salvador, com o seu filho, sobrinho,
como tia Rivanda, que foi minha tia-mãe, ela é tia-mãe do seu filho sobrinho, e a minha oração não é outra, é que Deus dê anos para que Kátia possa curtir a vida. E curtir a vida para Kátia Natalina, irmãos, ela poder dar uma caminhada na praia, ela poder sair, ela poder fazer coisas simples, porque houve um período da vida grande que o máximo que ela conseguia ir era correndo na venda, comprar a comida, o remédio, porque quando a Linete entrava em crise, ela queria a Kátia Natalina. Agradecer a sua mãe, pastora Sandra, que cuidou da sua avó. Vó que fugia em Jacaré dos Homens. E eu me lembro que uma das fugas da irmã Helena, Kátia, a Sandra desesperada em Jacaré. E olha que Jacaré é grande pra caramba, viu? Irmã Helena foi passando, o rapaz estava na porta, disse, a senhora está perdida? Eu disse, minha filha que está me maltratando, ela é terrível, está me perseguindo. O rapaz entrou em pânico, pegou aquela velhinha, botou dentro de casa, aí daqui a pouco lá vem, imagina Sandrinha. Aí o rapaz estava na porta e disse, assim, o que foi? Ele preocupado, né? Não é que minha mãe sumiu, e o rapaz disse, como é que ela é? Vai lá que? É ou não é, gente? Vai lá que? Aí ela disse, minha mãe tem Alzheimer. Aí ele disse, que teve que aumentar as grades, que teve que mudar de casa, porque dessa uma bobeira, Helena, olha, ela vinha bater em Maceió, era um estralar de dedos. Quero louvar a Deus, irmãos, a Rosi. Eu tive agora lá, jet de perna cruzada, maravilhosa. Sabe aquela jet que a gente via aqui, toda arrumadinha, combinando o vestido com a chinela, com o brinco, com não sei o quê. Só tem um problema. Ela não sabe quem é Rosi. Ela não sabe quem é Rosi. Está com dificuldade de deglutir, porque o Alzheimer, quando vai avançando, você vai começando a perder a capacidade de deglutir. E ela disse então para mim, pastor, a minha rotina de trabalho é de 6 da manhã às 10 horas da noite. Todo dia. Mas aqui eu fico pensando, Solimar, existe maior riqueza, Gleide, do que essa? Pense você comigo agora racionalmente. Quando você se perder de você mesmo, porque o Alzheimer, irmãos, a gente se perde de quem? Da gente. E a gente entra num mundo paralelo. E racionalmente, todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando, saber que vai ter um filho ou uma filha, cara, com um Lael, que não é mais um genro, é genro, né, gente? É genro, que eu misturo, que virou meio filho. Que não fica, e vai ficar agora, é? Por que não bota numa casa? E por que não sei o quê? E por que não sei o quê? E eu não tenho mais lazer não, é? E eu não vou mais namorar não, é? Nós temos histórias aqui dessa comunidade de cuidado, irmãos. E aí eu perguntaria, quanto é que a gente pode quantificar isso? É porque a Braskem, né, quando fez o crime dela, olhou para a casa e disse assim, essa casa vale 100, pronto, acabou. Mas uma casa é só parede, gente. Os afetos, as histórias, as memórias, isso se quantifica, tá? Então, sendo sincero, Aninha, meu bem, o maior presente que eu posso dar como filho, agora vamos ampliar, como amigo, porque quando eu cheguei nessa igreja, Joyce, eu via todo domingo à tarde um tal de Paulo Zacarias, Fernandes e Adailton. Era todo domingo à tarde, chova ou faça sol. Eles se encontravam 2 para 3 da tarde e iam para a casa do irmão Eliseu. Eu fui algumas vezes. Ele tinha uma filha com dificuldades psiquiátricas, e às vezes o deixava 2, 3 dias cagado.
domingo à tarde era quando Paulo, Zacarias, Adailton e Fernando, pelo menos esses três eram sempre limpar. Eram filhos do irmão Eliseu? Não. Qual a relação? Essa da resenha que a gente tem na igreja aqui. Mas uma hora esse tempo vai passar e a gente vai precisar. Eles iam dar banho, iam limpar as fezes, iam dar comida na boca e depois deixá-lo todo perfumado, trocar os panos, todo de talco, de perfume, cheiroso. O que suportaria ali 2, 3 dias. No domingo eles voltavam. Até quando o irmão Eliseu partiu. Irmã Aurelita Dué, mãe dos Dués, irmãos, cuidou a vida inteira de 3 vizinhos. O pai, a mãe e uma filha. 3 vizinhos idosos. O pai morreu, a mãe morreu, ficou a filha, que não tinha ninguém. O que a Aurelita fez? A Aurelita dava banho, a Aurelita dava comida, a Aurelita cuidava de tudo, como se fosse a sua mãe, sua irmã, sua amiga. Então sim, irmãos, ganhar presentes, um perfume, um carro, uma caneca, uma camisa do CSA, do CRB, um sapato, tudo isso é muito joia. Mas dar cuidado é incalculável. Incalculável. Podemos dar as mãos? A gente poderia, gente. A gente resiste a isso há tantos anos. Vamos fazer jogralzinho. Não sei o quê. Preferimos, irmãos, aqui discutir essas questões com profundidade, inclusive desconstruir teologias que mantêm as mães. Nesse dia, a rainha passou, fique calada. Não tem espaço. Enfim. Queria que a gente fechasse aqui de mãos dadas. Em nome de Jesus. A você, que é filho e filha, Jesus espera que você, que é o discípulo amado, a discípula amada, cuide da mãe dele. E quem é a mãe de Jesus? Ora, se ele disse que quem chegar para ele, passando fome, nu, doente, enfermo, cuidou dele, eu posso dizer que a mãe de Jesus são todas as pessoas que estejam precisando de cuidado. Quem é a minha família? Ele disse, todos e todas e todos que se aproximarem de mim. Nós temos uma casa em São Paulo, se eu não me engano, tem 2 no Brasil, está aumentando. Se eu não me engano, casa 01, que é uma casa que serve de acolhimento, irmãos, para jovens LGBTs que são expulsos de casa. Lulu, você é uma bem-aventurada, porque você teve uma mãe que foi uma adolescente rebelde pra cacete, velho. Mas o amor que essa menina recebeu da mãe foi tão potente que a transformou nessa mulher mãe, jovem, espetacular. E por isso que nunca transversou em deixar que um fio do cabelo da sua cabeça fosse atacado por quem quer que seja. Isso é de uma riqueza absurda. Como você pode devolver isso? Cuidando dela. O resto é resto, até porque capacidade, inteligência para trabalhar e conseguir as coisas dela, ela tem. Claro que se quiser dar umas coisinhas também, pode dar. Mas cuidado é o grande presente. Amém? Recebi um novo coração do Pai. Coração. Coração que é inspirado como fruto deste novo. Engraçado, Paulo Zacarias, Adailton e Fernandes foram a mãe do irmão Eliseu. Que possamos cuidar uns dos outros, irmãos. Somos e assim bem totalmente unidos, vivendo em amor uma
vivendo, expressando a glória do Senhor, do grande amor de Cristo, eu preciso. Precioso és para mim. Eu preciso. Não tem como não lembrar de você e Rose. Não tem como lembrar de Beth cuidando de tanta gente e sendo cuidada gratuitamente. E olhando da cruz, ele viu o discípulo a quem amava e disse: mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. E daquele momento em diante, ele a recebeu na sua casa e cuidou dela. Vamos sair daqui hoje com esse propósito. Como discípulos e discípulas amados e amadas, acolher quem quer que seja. Hoje, acolher todas as mães. Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Terça-feira, 18h30, orando com elas. Quarta-feira, teremos um padre pregando aqui. Irmãos católicos e evangélicos. E na quinta, vamos para a paróquia São Paulo. Beijo, paz e bem.